Olá, boa tarde. Eu sou o Dr. Vitor, responsável pelo canal Jornal Mental. Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer uma dúvida que é frequente dos pacientes, né? E também em literatura aparece também bastante como um problema. No tratamento psiquiátrico, a maior falha do tratamento é a não tomada correta do medicamento. E o paciente já chega com receio, né, de ir no psiquiatra por toda questão de estigma que ainda tem, e já diminuiu, mas ainda tem, né? E ninguém quer ir médico, ninguém quer tomar remédio, mas às vezes precisa para melhorar, né? Ninguém vai tomar remédio para ficar pior do que tá, né? Se falando de casos mais simples, por exemplo, que está acontecendo muito no contexto da pandemia do Covid, muitas pessoas que já eram ansiosas ou por ficar em casa, trabalhando em home office, perdendo os contatos interpessoais que tinha, não podendo fazer suas atividades, né? O ser humano é um bicho de hábitos, de rotina. A gente é assim, o Homo sapiens. E quando quebra isso, a gente, para se adaptar a outro tipo de rotina, demora já um tempo, em torno de 30 a 60 dias, mais ou menos. Só que não vai ter rotina porque vai ficar dentro de casa, né? Aí também surgem às vezes problemas de relacionamento com familiares ou com namorado, cônjuge, esposa, marido, porque começa a conviver muito perto, às vezes já tinha algum outro problema. Enfim, se cria todo um cenário, né, que favorece o aumento da ansiedade, da solidão, da angústia, da melancolia. Já está bem registrado, já com alguns estudos, o aumento do consumo de álcool, né, no contexto da quarentena aumentou muito, né? Então aqui tentar assim, não quero me alongar muito nessa questão, mas tirando como exemplo, por exemplo, pacientes com ansiedade, né? A gente vai tratar ansiedade geralmente, ou síndrome do pânico, crise de pânico, ou síndrome do pânico, que é crise de pânico com agrofobia, que é quando a pessoa tem a crise e desenvolve um medo de sair de casa, né? Da mesma forma, vai ser com antidepressivos que tem uma ação ansiolítica. Não é porque o medicamento chama antidepressivo, é da classe dos medicamentos antidepressivos, que ele é usado só para depressão, né? Muitas vezes a pessoa vai, eu não estou deprimida. É que a gente usa os antidepressivos para várias coisas, igual é, medicamentos para epilepsia, que são usados para várias coisas. É usado às vezes para controlar o humor, estabilizador de humor. É usado às vezes para tentar controlar enxaqueca. É, remédios às vezes que são também de epilepsia, que são usados abortivos de enxaqueca. Então, o medicamento que ele tem um nome de uma classe, ele não é usado só para aquilo, né? Os antidepressivos eles não causam dependência química, né? E muitas pessoas, assim, mesmo explicando, ficam receosas, acham que a gente está forçando a barra, apesar que pessoalmente eu combino o tratamento com o paciente, né? Isso eu tento fazer de uma maneira bem tranquila, mas só vou insistir quando o caso é muito grave. O antidepressivo pode acontecer várias coisas que vai dar a impressão que a pessoa tem ficou dependente, porque a ansiedade você vai tratar ela enquanto você estiver geralmente tomando medicamento. Se for um aumento da ansiedade com sintomas físicos, tipo dor de cabeça, tremores, episódios de taquicardia, falta de ar, espasmos musculares, câimbras, dores, cólica, a lista é enorme, diarreia, né? Tudo isso acontece porque tem um desarranjo do sistema psico, neuro, endócrino, imunológico,
que, que solta mais cortisol, solta mais o hormônio que libera o cortisol, vai liberar mais catecolaminas, a resposta dos neurotransmissores nas sinapses vai ficar modulada de maneira errada. Então, tudo isso vai favorecer para fisiologicamente acontecer essas coisas. E, por exemplo, às vezes a pessoa não ela já era personalidade ansiosa, e aí entrou na pandemia, começou a ficar mais ansiosa, muito preocupada, pensando muito nas coisas, criando vários tipos de cenário na cabeça, todas as ramificações possíveis, ruminando o que vai acontecer, antecipando o que vai acontecer, às vezes tendo uma angústia, com uma sensação que algo tenebroso vai acontecer, mas não sabe o que é, e a pessoa fica muito incomodada com isso vai gerar um mal-estar, óbvio, vai gerar um prejuízo no funcionamento, perda de concentração, alteração às vezes da função executiva, diminuição da capacidade da memória de trabalho, que vai levar a uma perda de produtividade, enfim, e procrastinação, começa a ter insônia, e aí às vezes também pode ter esses sintomas físicos. E também vinha ter crise de pânico, enfim. E aí a gente usa um antidepressivo, aí vai usar por um período de tempo, geralmente 6 meses a 2 anos, dependendo do caso. Tudo isso é individual, né? Os antidepressivos que agem para isso vai ter uma resposta boa. Geralmente é muito efetivo o tratamento. O único problema é que às vezes a gente tem que testar, não dá certo tem que passar para outro e isso é cansativo, o paciente abandona, larga. Mas é fácil de tratar, às vezes é desconfortável pela questão desgastante, né, emocionalmente e financeira, né? Porque compra um remédio, funciona, ou tem efeito colateral, e aí tem que iniciar outro. E na hora que for parar o antidepressivo, por exemplo, o antidepressivo que você está usando, começou um remédio para sono também, aí você melhorou, aí na hora que tirar o antidepressivo, provavelmente pode acontecer o que a gente chama de sintomas de retirada, que ele está modulando alguns circuitos. Geralmente é um antidepressivo serotoninérgico, mas não é só em serotonina que age. Ele vai estar modulando aquele circuito neural, e na hora que você tirar ele na verdade, quando ele está atuando, ele vai fazer com que o núcleo do neurônio expresse proteínas, a produção de proteínas diferentes, que vai modular a qualidade, a intensidade da transmissão neuronal. Agora, na hora que você tira, pode ter sintomas que vão passar em 3 a 10 dias. Esses sintomas podem ser ao aumento do sintoma que você estava tendo antes, às vezes você vai ter um rebote de ansiedade, você pode ter às vezes, choque na cabeça, dor de cabeça, são várias coisas também. A maior parte das pessoas não tem, algumas têm muito e outras têm uma parcela, né? E aí as pessoas falam, eu estou deprimido, eu estou dependente, né? Eu não posso ficar sem. E aí já volta a usar. Né? Que não é que está dependente, é um efeito da retirada do remédio. Outra coisa que pode acontecer é que usou por pouco tempo e o tempo de tratamento foi inefetivo, então teria que usar mais. Outra coisa que pode acontecer é que você está tratando por uma coisa que é crônica, não vai ter cura. Enquanto você estiver tomando o medicamento, você vai ficar bem. Quando você tirar, você vai voltar a ficar melancólico, ansioso, angustiado. Às vezes, se entrou com alguma medida comportamental ou com terapia, isso é o que a gente espera para poder tirar o remédio, entrar, fazer terapia junto, algumas medidas de orientação que a gente faz,
atividade física, que é importantíssimo, que é a coisa que o paciente pode fazer por ele mesmo, que mais tem resultado em estudos é a atividade física. Tomando essas medidas, a chance diminui de você voltar como estava. Mas geralmente em quadros crônicos você não vai voltar bem. E aí também falar, eu estou dependente. E, e provavelmente vai ter que tomar um remédio. Não é que é dependência, é que não é um tratamento de cura, é um tratamento que enquanto ele estiver fazendo a mudando a qualidade, a intensidade da transmissão sináptica, você vai melhorar. Depois que tirar, você vai voltar para o seu quadro crônico de origem, né? Na verdade, são umas 4, 5 situações que acontecem que dá a impressão ao paciente que ele está dependente por sentir sintomas desagradáveis, né? Mas o tratamento é muito efetivo. Esses sintomas pode dar, a maior parte das pessoas vai ter um ou outro, muitas outras não vão ter nada e outras vão ter muito. Hoje já tem exames de farmacogenética que dá para saber assim, qual a sua resposta a cada tipo de medicamento, né? Esses exames ainda são um pouco caros, mas já estão disponíveis no mercado nacional, porque você vai expressar enzimas de metabolização diferentes de acordo com a sua genética. Então, dependendo se o medicamento que você está tomando é metabolizado pelo citocromo P450 por tal enzima, você vai e tua enzima ela tem uma função mais baixa ou mais alta. Às vezes outros remédios que você está tomando, isso vai influenciar do jeito que o remédio vai ser absorvido e a concentração no sangue. Outra coisa é também a sua expressão gênica de farmacodinâmica. Como que você vai expressar os receptores na cabeça, no cérebro, onde o remédio vai fazer efeito, né? Algumas pessoas vão expressar com tal mais tipo de receptor serotoninérgico, outra mais assim, e isso vai gerar diferenças na resposta e diferenças também na questão dos efeitos colaterais, né? Então hoje dá para ficar bem seguro. Mas o objetivo desse vídeo é para falar assim que você pode tomar um antidepressivo se você precisar e for aceitado por um médico, por um psiquiatra de preferência. Faça o tratamento, siga com o médico. O maior problema em psiquiatria é a não seguir o tratamento e leva para condutas erradas do paciente. Isso é extremamente comum, né? Assim, ninguém gosta de ir no psiquiatra, ninguém gosta de ir em médico, e principalmente no psiquiatra, a maioria, por razões óbvias. Só que não é do jeito que as pessoas pensam, o que está na mídia. Hoje o tratamento é muito moderno, cada vez mais vai sair coisa, e a psiquiatria é a área, acho que uma das áreas da medicina que vai mais crescer, ainda mais com os avanços da tecnologia. Então, se você estiver sofrendo com ansiedade na pandemia, ou com sintomas de pânico, ou com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de adaptação devido a um estressor ambiental, procura tratamento, faça uma avaliação, vê se é necessário tomar. Se for, tome, tá? Tome pelo tempo indicado, não causa dependência química. Dependência psicológica, sim, muitas coisas podem causar dependência psicológica, não só remédio, qualquer coisa que vai melhorar teu estado e que tirar essa coisa, você voltar para o estado ruim, você vai criar aquela coisa, né? Então, isso não acontece com qualquer coisa, pessoa, situação, um relacionamento. Você gosta de ficar perto de uma pessoa, fica mal, dependente psicologicamente daquela pessoa, de um lugar, de um amigo, de objetos, tem gente, e do remédio ele vai fazer você melhorar, seu cérebro vai associar
ele com melhora e você psicologicamente vai querer ficar com ele, né? Mas não causa dependência. Faça o tratamento, converse com seu médico e se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva e curta, vai me ajudar muito. Obrigado.